com meu colega Boaz, nós fazemos parte da comissão de programação e na aula de hoje vamos apresentar sobre a aula de condicionais if e else. Bem, primeiramente a introdução. Java if e else. Bem, estamos falando sobre controle de fluxo. Controle de fluxo são estruturas de condição que possibilitam ao programa tomar decisões e alterar o seu fluxo de execução. É por meio delas que podemos dizer ao sistema: execute a instrução A caso a expressão X seja verdadeira. Caso contrário, execute a instrução B. Na linguagem Java, temos 3 recursos para a criação de estruturas de decisão: o if-else, o operador ternário e switch case. Na aula de hoje abordaremos o if e o else. Bem, condicional if. O que é e como utilizar? O if vem do inglês e a tradução quer dizer se. Apenas isso a gente sabe que vai ter uma relação de condição, sem saber de mais nada, apenas com a palavra if. E bem, a instrução condicional if em Java tem por finalidade tomar uma decisão de acordo com o resultado de uma condição especificada. A sintaxe é a seguinte: a gente vai colocar entre parênteses qual é a nossa condição. Se essa condição for verdadeira, esse bloco de código será executado. Mas você pergunta, e se não for verdadeira? Ele simplesmente vai ser ignorado, não vai ser executado. Por exemplo, vamos testar a condição 1 é igual a 2, que obviamente vai nos retornar uma false, uma negativa, e depois testar se 1 é igual a 1. Mas dessa maneira como a gente está se referindo às comparações, às condições, a gente está falando na nossa língua. Mas como é que a gente vai traduzir para que o computador consiga entender e ler isso que a gente quer passar? A gente vai fazer a seguinte atribuição. Ao invés de colocar 1 é igual a 2, a gente vai colocar 1 igual 2. E depois, if 1 igual a 1. É importante se atentar que a gente utiliza 2 sinais de igual e não apenas um. E o porquê disso? Quando a gente utiliza 2 sinais de igual, a gente está estabelecendo uma comparação. A gente está fazendo uma pergunta. 1 é igual a 2? Então, ela vai te retornar um valor lógico. No entanto, quando a gente utiliza apenas o sinal de igual uma vez, a gente está fazendo uma afirmação. Então, é como se estivéssemos atribuindo que 1 é igual a 2. Está ocorrendo apenas uma atribuição de valores e não uma pergunta. Aqui temos um exemplo. Então, public class, aula, if, else foi o nome que eu atribuí. E até então aqui a gente já está habituado a fazer tudo certo. O nosso conteúdo começa aqui, na terceira linha, em que eu vou atribuir if 1 é igual a 2. Estou utilizando 2 sinais, estou fazendo uma pergunta. E aí é o seguinte, se a resposta para essa condição for verdadeira, eu estou pedindo para que o computador ele imprima essa mensagem aqui. Você nunca lerá essa mensagem. E na segunda, então aqui, se for verdadeira, ele vai imprimir essa mensagem. Se não for verdadeira, simplesmente ele vai ignorar esse bloco de código e vai para o próximo if. Nesse if temos 1 é igual a 1. Estou fazendo uma pergunta. Se for afirmativa, se for uma pergunta que vai me retornar um valor positivo, se for verdadeiro, eu vou pedir então para que ele imprima essa mensagem, que 1 é igual a 1. E aqui a gente pode observar que, eu já coloquei, você nunca lerá essa mensagem. Por quê? Porque essa pergunta aqui, ela vai me retornar uma negativa. 1 não é igual a 2. Isso é falso. Como isso é falso, nada do que está aqui vai ser mostrado no meu prompt de comando. Nada disso vai ser executado. Ele vai simplesmente ignorar esse bloco e vir para o próximo. Então, como aqui a gente tem uma afirmação que 1 é igual a 1, essa condição me retornou uma afirmação, então vai ter a impressão dessa mensagem, que 1 é igual a 1. É o que a gente pode observar aqui. Tem então toda a localização de onde estava o meu código, compilei e executei. Aqui a única mensagem que aparece é
1 é igual a 1. Ok? Condicional else. Assim como a condicional if, o else ele quer dizer também da língua inglesa, só que dessa vez ele significa senão. E aqui a gente pode parar e pensar da seguinte maneira. Senão, a gente utiliza o senão no nosso cotidiano como algo isolado? Não. A gente utiliza ele através de uma relação causa e consequência. Por exemplo, faça tal coisa, senão vai acontecer uma outra coisa. Então, o que a gente está dizendo assim é que se o que a gente pediu, o que a gente falou lá no início, não acontecer, aí sim a gente vai ter o senão acontecendo. Isso quer dizer o quê? Que na linguagem de programação é da mesma maneira. Eu vou então utilizar o if na criação do meu código. Se a condição que eu atribuir, que eu colocar ali, não for verdadeira, ela vai ser descartada e então será analisada a condicional else. O else ele só vem acompanhado do if e ele só vai se expressar, ele só vai ocorrer quando a condição do if é falsa. O else ele não recebe condição, ele vai apenas executar quando o if não executar. E bem, a condicional else if. Bem, a condicional else if ela é complementar ao if e ao else. Esse recurso ele possibilita adicionar uma nova condição à estrutura de decisão para atender a lógica sendo implementada. A sintaxe do if-else com o else-if também é chamada de condicional encadeada. E bem, aqui, o que isso quer dizer exatamente? Qual vai ser a utilização do else-if? Bem, o else-if ele vai vir atrelado ao if no início e ao else no final. Então, aqui nesse exemplo temos, se a expressão booleana 1 for verdadeira, o bloco de código 1 será executado. Caso seja falsa, o bloco de código 1 vai ser ignorado e será testada a expressão booleana 2. Se ela for verdadeira, o bloco de código 2 será executado. Caso contrário, o programa vai ignorar também o bloco de código 2 e vai executar o bloco 3, que é declarado dentro do else. Aqui, para facilitar a compreensão de vocês, a gente trouxe um diagrama, porque a gente falou muito de if, de else, if, pode ter ficado um pouco confuso para vocês. Então, bem, primeiro a gente tem a criação do código e a gente vai pedir para que o computador leia isso para a gente e nos imprima alguma mensagem. Então, aqui tem a entrada do código e recai na condição 1, que seria o if. Se essa condição for verdadeira, vai ter então a execução e o término do código. Se a condição 1 for falsa, vai nos recair na condição 2, que seria o else if. Se for verdadeira, vamos ter a execução então dessa condição, vai ser executado o código, tem-se o final da condição 2 e, consequentemente, o término do código. No entanto, se a condição 2 também for falsa, vai recair na terceira, que seria o else. Esse aqui, então, ele vai executar se a condição 2 for falsa. E aí temos o final da condição 2, consequentemente, o término do código. Importante ressaltar que, se lá no início a primeira condição for verdadeira, ele vai vir por esse caminho, que é o caminho mais fácil, vai executar e vai terminar. Ele só vai recair na condição 2, na 3 e assim sucessivamente, se forem dando as condições falsas. Se nada disso que for ser colocado na condição for verdadeiro. Se for verdadeiro, vem aqui, ok. Se for falso, que vai recair nas outras condições, ok? Podemos utilizar quantos else if forem necessários. Como eu disse ali, primeiro a gente utilizou o if, depois o else if e por último o else. Ao longo da criação do nosso código, o if ele vai aparecer só uma vez lá no começo e o else ele também só vai aparecer uma vez no final. Mas ao longo do código, pode ser que você precise colocar várias condições.
Então, você pode utilizar o else if para isso. Você pode utilizar várias vezes o else if sem problemas. O else, ele vai ficar lá no final e ele só vai ser executado se todas as outras condições descritas anteriormente forem falsas. Então, ele é como se fosse o nosso último recurso. E bem, agora serão abordados alguns exemplos para praticar e fixar o conteúdo. Bom, no nosso exemplo de hoje, a gente vai criar um programa onde ele vai receber um valor de um livro de Linux e de um livro de Java e criar um comparativo. E para esse programa foi feito o seguinte método. Inicialmente aqui a gente vai importar a nossa biblioteca. Aqui o nome que eu dei para a nossa classe foi exemplo. É a nomenclatura já foi vista nos programas anteriores. E aqui a gente vai fazer uso da ferramenta Scanner para poder receber esses valores. Aqui então, nosso programa solicita para que o usuário entre com o valor de Linux, entre com o valor de Java. E após ele receber esses dois valores, ele cria aqui então um somatório dessas nossas duas variáveis, que é a variável livro de Linux e livro de Java. Uma variável do tipo double porque o nosso valor pode não ser um valor inteiro, já que é o preço de um livro. Então, nós temos condições para cada situação ao receber esses valores, já que o programa vai fazer um comparativo. A primeira condição que nós criamos é o livro de Linux custar R$10. Se caso o livro de Linux custar R$10, o nosso programa vai expressar o livro de Linux está quase de graça. Se caso isso é uma condição sozinha. Esse if não depende de mais nada. Ele simplesmente custou R$10, ele vai expressar isso. Só que a gente tem condições que são condições dependentes. Por exemplo, esse caso aqui. O segundo caso são onde uma depende da outra. Por exemplo, o if diz aqui que se caso a somatória total for menor ou igual a R$120, o valor está bom. Ele vai expressar isso. Se caso isso não acontecer, nós temos um contraponto, que é o nosso else. Ele vai falar, então, os livros estão muito caros. Nós temos um outro caso, que é quando nós temos três condições, onde elas estão totalmente interligadas, ou tipo encadeadas. Nesse caso, o primeiro nós fazemos um comparativo entre o preço de Linux e o preço do Java, vendo quem é mais caro e qual é o mais barato, e ele vai expressar, então, se o Linux for mais barato que o Java, ele vai escrever Linux mais barato que o Java. Se o Linux for mais caro que o Java, ele vai escrever o livro de Java está mais barato. E por fim, essa última condição, ela ainda tem uma última situação. E essa situação é caso os dois tiverem o mesmo valor. Então, se caso os dois tiverem o mesmo valor, automaticamente ele já vai expressar aqui, os livros possuem o mesmo valor. Então, nós temos aqui três exemplos, onde o primeiro é uma condição sozinha, duas condições interligadas, então o else sempre vem depois de um if, e quando estamos encadeados, onde nós temos três condições interligadas. Onde aqui, se um caso não é o outro, automaticamente o que sobra é a última situação. E por fim, aparece ela aqui, que é os livros com os mesmos valores. Aí agora a gente corre lá para o nosso prompt de comando e e roda o programa. Bom, então a gente vai vir aqui para o nosso prompt de comando. E após ter seguido aqui o caminho para achar a pasta onde a gente está salvando o código e ter compilado, a gente vai rodar o nosso programa. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, entre com o valor do livro de Linux. Então vamos pôr que o valor do livro de Linux seja aí R$80 e que o livro de Java seja R$ 96,50. Aí ele vai falar, olha, o valor total é R$ 176,50, os livros estão muito caros e o livro de Linux está mais barato do que o livro de Java. Isso tudo estava aqui no nosso código anteriormente descrito. Só fazendo um segundo teste, olha aqui, vamos pôr Java, exemplo, e vamos pôr para rodar. Olha lá, entre com o valor. Vamos pôr agora que o valor foi 25,10 e o outro foi 36,50. Aí já aparece que o valor deu 61,60 e que o valor está bom e o livro de Linux está mais barato. Todos descritos pelas condições anteriormente feitas aqui no nosso programa. Oi pessoal, então na aula o Boaz e a Maria Carolina falaram bastante sobre a estrutura do if, do else, né? Mas uma coisa que vocês podem estar se perguntando, o que é a tal condição que vem aqui, né? A condição é a nossa, o que a gente vai perguntar para o sistema, tipo, se o dia estiver chovendo, eu vou ficar em casa, se não, eu vou pra rua. Essa é a minha condição, sair de casa, mas a minha condição está sendo o tempo, tá?
E o que vocês podem utilizar aqui? Vocês podem utilizar vários recursos, tá? Mas o que a gente utiliza aqui são os operadores lógicos. Alguns deles vocês já devem ter visto na matemática. O mais é um operador lógico, o menos é um operador lógico, o vezes é um operador lógico, o próprio dividir é um operador lógico, né? Mas não só eles, a gente vai aprender agora a utilizar alguns recursos. No vídeo, a Maria Carolina ela já falou de um deles para vocês, que é o igual igual. Esse é um recurso de comparação, então ele vai estar comparando uma coisa com outra coisa. Então ele é um recurso de igualdade. Assim como existe o da desigualdade. Na matemática, a desigualdade que a gente conhece é aquele igual com um traço no meio. Na programação não existe esse caractere, porque não tem no nosso teclado. Vocês podem procurar e não existe. O que existe? Existe a exclamação igual. E ela é a desigualdade. Eu estou falando que uma coisa é diferente da outra. Desigualdade. Existe também os comparativos e, são 2 E's comerciais, que a gente vai ver um exemplinho deles agora. E acho que a maior novidade vai ser o OU. O OU é uma teclinha do lado do nosso Shift. Quando a gente aperta Shift e a teclinha do lado, a gente pega essas 2 barrinhas retas. O E e o OU são as exclusividades que a gente vai ver agora. E outro que também é muito importante é a porcentagem. A porcentagem, ela indica resto. A gente também vai ver um exemplo para ficar melhor. O E é o próprio, literalmente, E, e o OU é OU, tá? Tá, o que é isso, meu Deus? O que são esses operadores lógicos que tu tanto fala? Vamos criar aqui um exemplo. Vamos criar uma variável int var1, que vai ser igual a 2. E eu vou criar um int var2, que vai ser igual a 3, tá? Vamos começar assim. O que quer dizer a porcentagem que eu falei ali em cima? Vamos criar, então, uma variável chamada resto, que é o nosso resto. E a gente vai dizer que esse resto vai ser a var1% var2. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu pegar o número 2 e dividir pelo número 3, eu sei que não é uma divisão exata. Por exemplo, eu dividi 5 divididos por 2. Eu sei que a minha divisão me dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4, 1. Então, o meu resto é 1. Vou até colocar aqui esse exemplo que é mais fácil, que o outro é mais quebrado. 5 e 2, tá? Na hora em que a gente for falar, esse resto aqui vai ser 1. Então, a porcentagem, ela proporciona a gente a captar esse resto. Beleza, isso a gente está entendido. O que quer dizer os outros operadores lógicos? Por exemplo, vamos criar aqui um if. Var1, a minha variável 1, é igual a var2? Aí a gente, se isso aqui for verdade, né, como a Maria Carolina falou, se for verdade, eu vou mostrar uma mensagem na tela. System.out.println, os números são iguais. Ah, e se não forem iguais? Else, vamos usar o else. Vou copiar aqui, que eu sou malandra. Ctrl C. Os números são diferentes. Nada de novo até agora, né? Mas vamos lá, javac, condição.java. Compilou. Vamos executar o nosso código. Os números são diferentes, até porque 2, 5 e 2 são números diferentes. Mas agora vamos utilizar o diferente. Se o meu número 1 for diferente do número 2, é a minha condição, eu vou falar que os números são diferentes. Mas vamos deixar a mensagem igual aqui. Diferentes. Se não, eles são iguais. É a mesma coisa, só que com estrutura inversa, né? Eu estou falando que os dois números são diferentes. Salvei. Vamos de novo. Compilando. Executando. Os números são diferentes. Exatamente como a gente precisava. E agora, vamos pensar assim. Vamos pensar com relação ao E e o OU. Não sei se vocês lembram na matemática, o E quer dizer que as duas condições precisam ser verdades. E o OU apenas uma delas. Por exemplo, assim. Se eu falar para vocês aqui, eu vou criar duas variáveis, int var
3, que vai ser igual a 2, e int var 4, que vai ser igual a 1, tá? Criei mais duas variáveis. Aí a gente vai falar assim, ó, se a variável 1 for igual à variável 2, ou seja, se 5 for igual a 2, a gente faz isso. Só que eu não quero saber só isso, eu quero saber se 5 for igual a 2 e 2es, e var 3 for igual a var 4 que eu criei, ou seja, eu quero saber 5 é igual a 2 e 2 é igual a 1. Se isso aqui for verdade, eu vou falar na tela, ó, eles são iguais. Se não, são diferentes. Vamos ver. Para essa condição ser aceita, tanto essa condição quanto essa condição precisam ser verdades. Vamos comprovar isso. Os números não são iguais, então vai passar direto para o meu else. Os números são diferentes. Mas agora, se eu colocar diferente, porque cada número que está aí é diferente. Ó, as duas opções aqui são verdades. O 5 é diferente do 2 e o 2 é diferente do 1. Salvando. Vamos compilar. E executar. Os números são iguais. Por que ele colocou os números são iguais? Porque isso aqui deu verdade e caiu direto aqui no if, tá? Mas, e o ou? O ou, ele não necessariamente precisa que todas as informações sejam verdades. A partir do momento em que uma condição é verdadeira, independente de eu ter 100 condição, se uma delas é verdadeira, deu. Ele entra dentro desse if. Vamos pensar aqui, ó, se a variável 1 for diferente da 2 e a variável 3, ó, eu sei que essa primeira aqui é verdade. Eu sei que 5 é diferente de 2. Mas eu sei que 2 não é igual a 1. Tá? Mas a partir do momento em que eu estou utilizando o ou, eu considero que se uma delas é verdade, eu entro dentro do meu if. Salvando, a mensagem que tem que aparecer é os números são iguais. Compilando, executando. Os números são iguais porque a primeira condição é verdadeira. Esses dois operadores lógicos são muito importantes porque muitas vezes a gente poderia fazer como a Carol falou, de colocar em cascata, ó, se isso for isso, e var 3 for igual a var 4. Eu poderia fazer isso, né? Poderia colocar em cascata, que aí eu teria que ter todo cuidado aqui para fechar as minhas chaves direitinhas. O que acontece? Quando eu coloco em cascata, primeiro ele vai, como o código ele começa de cima para baixo, primeiro ele vai testar esse if. Se esse if aqui for falso, ele nem vai entrar aqui dentro, tá? Porque primeiro vem sempre o de cima. Se esse aqui for falso, ele vai direto pro else de baixo. Para ele testar essa daqui, primeiro essa tem que ser verdade. Então é por isso que a gente utiliza os operadores lógicos e ou quando a gente quer fazer esses tipos de modelo, tá? Depende muito da lógica de vocês. Agora a gente está chegando numa parte da matéria em que vocês vão utilizar muito lógica de programação, tá? Mas é isso. Vocês podem utilizar para condição qualquer operador lógico aqui dentro. Por exemplo, assim, ó. Se 2 mais 3 for igual, vou botar aqui entre parênteses só para ele pegar direitinho. Se 2 mais 3 for igual a 5, a gente vai falar assim, deu certo. Se não, deu errado. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui para não ter confusão. Tá? Vocês podem estar utilizando. Eu estou utilizando dois operadores lógicos, a soma e um comparativo. Vamos compilar. Vamos lá no nosso prompt. Deu certo. Por quê? 2 mais 3 é igual a 5. Vamos botar aqui, é diferente de 5. Compilando. Deu errado, né? Então, vamos lá, gente. O que mais? O resto. Porque eu perguntei aqui, 5 divididos por 2. Vamos ver aqui, ó. System. Opa. Sou malandra, vou copiar de novo. Oh, meu Deus. Ó, vamos só botar lá pra baixo, ó. O resto da divisão de 5 por 2 concatenando e vou usar o resto que é o que eu fiz aqui, aquela porcentagem.
Isso aqui vai me dar o valor 1. Compilando, executando, o resto é 1. E é isso, pessoal. Boa sorte! Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.